Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade. Agora, falamos um outro artigo que é sobre a doutrina da divindade e personalidade do Espírito Santo. Procurar mostrar que ele é Deus e que ele é uma pessoa. Às vezes, quando a gente fala de pessoa, geralmente a gente só lembra de corpo, alma e espírito, assim como nós temos corpo. Mas nós vamos entender que pessoa também fala dos seus atributos. Nós vamos ver aqui já já, ok? Então, o quarto artigo, ele é inequívoco a fé dos pentecostais clássicos na pessoa do Espírito Santo. Então, os assembleanos afirmam de modo inequívoco a fé dos pentecostais clássicos na pessoa do Espírito Santo, bem como em seus atributos divinos, em, uma, em suas maravilhosas obras, não apenas do dia de Pentecostes aos dias atuais, mas também em todo o decorrer da história da peregrinação do povo da aliança, quer seja integrantes do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, destacando-se as ações do Espírito Santo na salvação do ser humano, no ato de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a função do Espírito Santo. Ele vem para convencer do pecado, esse é o nome do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, fala aqui do pecado de reconhecer que somos pecadores. Isso aqui fala do pecado, que a pessoa passa a reconhecer que é pecador. Ele fala do pecado da incredulidade. É esse tipo. Depois vem da justiça, porque o mundo, o próprio judeu, entendia que, melhor, a vista do judeu, como que o judeu entendia dessa justiça? Porque eles viam crucificar a Cristo. Uma vez crucificar a Cristo, foi uma justiça errada. Quer dizer, que puniram ser justo. Então, eles foram, o próprio Espírito Santo convence do pecado e também da justiça. A pessoa passou a crer. Entende que é pecador e passou a crer porque foi convencida através da justiça de Deus. E, por último, convence o juiz que o próprio Satanás está julgado esperando só o momento da execução. Então, o Espírito Santo fará isso na vida de cada um ser humano. Ok? Aí, adiantando, porque agora eu fiquei com mais cuidado por conta do horário que nós corremos bastante. Como a Bíblia apresenta o Espírito Santo? Primeiro, nós dissemos que ele tem atributos. Atributos é aquilo que é inerente da pessoa. É atributo. Por exemplo, atributos morais de Deus. Deus é santo, Deus é justo, é perfeito, Deus é eterno. Esses aqui são atributos incomunicáveis que nós, seres humanos, não temos. Nós fomos criados santo, perfeito e justo. E para viver eternamente. Agora, por conta do pecado, nós perdemos a santidade, a justiça e a perfeição. E aí entrou também a morte espiritual da vida do homem. Ele precisa aceitar Cristo para poder voltar a ter uma vida espiritual com Deus. O próprio João diz lá no capítulo 14 do Evangelho, o versículo de número 6 diz assim: Disse-lhe Jesus, respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Vem mesmo ao Pai, não for por mim. Nós temos que ter um cuidado quando for pregar, que diz assim, ninguém vai ao Pai. O correto é ninguém vem. Nós não vamos desassociar
Jesus do Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Em essência. Né? Em essência. Porque o Pai está em Cristo, isso não quer dizer que Jesus é o próprio Deus, mas nós vamos, é o próprio Pai. Não é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar da pessoa de Jesus Cristo. Ok? Ou melhor, a pessoa do Espírito Santo. Sim. Quando fala ao Pai, quer dizer que vai para ele, né? Quando fala vem ao Pai, quer dizer que vem com ele também. Não podemos desassociar. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inclusive, aí está até o exclusivismo de Jesus. Quer dizer, sim. Se dirigir ao Pai, a Deus e a Jesus Cristo. Dirigindo a Jesus, está se dirigindo a Deus. É isso que ele está dizendo, que eu e o Pai somos um, em essência, ok? Quando ele diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está mostrando aqui um exclusivismo dele, ninguém mesmo. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João escreve isso quando Jesus estava se despedindo do povo dele aqui na terra. No capítulo 14, é uma despedida de Jesus. Estava chegando o período da morte dele. Então veja bem, o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos de João, foram escritos na noite em que Jesus foi traído. Essa história é registrada da noite que Jesus foi traído. Inclusive, ele está aqui conversando com seus apóstolos, dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, está dizendo, não se perturbe, não entre em pânico, não se inquiete com isto. Eu vou para meu pai, na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. Aí eu acho lindo aqui o texto que a Bíblia atualizada diz. Ele diz assim, e quando eu for preparar o lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo. Mas lembrando que nós estamos falando aqui de atributos. Os atributos do Espírito Santo são coisas de características do ser divino. Ele é santo, justo e perfeito, assim como o Pai é santo, justo e perfeito. Nós não somos mais santos, não somos justos, não somos perfeitos. Mas um dia isso vai acontecer novamente. Novamente por quê? Porque o nosso corpo vai ser revestido da imortalidade. Vai ser revestido da incorruptibilidade. E quando isso se revestir, quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, e este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então trocado para a morte para a vitória. Logo, o Espírito Santo também estará trabalhando nisto. Olha, o Espírito Santo, no dia do arrebatamento, ele vai estar trabalhando também dessa forma em nossas vidas. Inclusive, vai subir juntamente com a igreja até as nuvens, lá onde nós encontraremos os vivos com os mortos ressuscitados, os vivos transformados, e depois subiremos para encontrar com Cristo nos ares. E esta é a obra do Santo Espírito de Deus. Então, como a Bíblia apresenta o Espírito Santo? O Espírito Santo é apresentado nas Escrituras Sagradas como a terceira pessoa da Triunidade Santa. A terceira pessoa da Triunidade Santa. O Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento mais de 80 vezes. Geralmente é usado a palavra hebraica ruach, que significa respiração, significa vento. Tá? Enquanto que repetindo, significa respiração, significa vento. São palavras direcionadas ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, a palavra grega é pneuma, que também traz o mesmo significado, as mesmas utilidades, que é movimento, respiração, vento. Tá? Então, o Espírito Santo a própria palavra diz pneuma. Pneuma é espírito, sopro, vento, hálito. Isso é o que dá a mesma conotação para respiração e vento da palavra ruach do hebraico. Ok? Qual a natureza do Espírito Santo? Leia bem para mim, irmão. Você que está mais ativo, irmão Raimundo. Qual a natureza do Espírito Santo? Você está com o livro na mão? O Espírito Santo. Sim. Vamos lá. Bem, o Espírito Santo possui personalidade, certo. Portanto é uma pessoa. O Espírito Santo possui divindade, portanto ele é uma pessoa divina. Isso, então logo o Espírito Santo tanto é uma pessoa, como também ele é Deus. Quando eu digo que ele é uma pessoa, não é que ele tem corpo como eu e você temos.
mão, braços, pernas. Então, ele é divino. Então, ele, por ser espírito, eu não sei qual a forma que tem um espírito. Eu não sei. A gente sabe aquilo que é revelado para nós. Então, a Bíblia diz que antigamente nós éramos. Deus falava a nós através de muitas maneiras. Depois, nos últimos dias, por intermédio do seu Espírito Santo. Só seu filho, melhor dizendo, seu filho. Só que Jesus subiu ao Pai e o Espírito Santo desceu. Jesus passou 33 anos aqui na Terra. E o Espírito Santo, desde quando ele desceu no dia de Pentecostes, até hoje ele continua conosco. Então, ele é uma pessoa, porque daqui a pouco nós vamos ver quais as características que uma pessoa tem, as atividades que uma pessoa faz. Porque não é porque a pessoa tem língua que eu vou dizer que é a pessoa porque ele tem língua. Ele é uma pessoa porque ele tem cabeça. Ele é uma pessoa porque ele tem braço. Não, fala aqui das ações que ele tem e vai mostrar que ele é uma pessoa. Por exemplo, ele é consolador, ele é um advogado. Quando Jesus disse assim, no capítulo 14, versículo 16, o próprio Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Outro consolador. Então aqui nós vemos as três pessoas desse texto. Jesus dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, tá? Outro consolador, outro da mesma essência. Então o Espírito Santo, ele é o consolador, está conosco todos os dias. É ele que nos ajuda. Estamos aperreados, não nos aperreios. A nossa alegria também está presente conosco. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos advoga na hora da nossa necessidade. Ele também é nosso ajudador, nos advogando, nos ajudando perante o Pai, juntamente através do Filho. Diante do nome de Jesus, porque ele veio para glorificar o Filho. Então, tudo o que ele faz aqui é para glorificar o Filho. Amém? Entendido? Amém. Só o irmão Raimundo não está atento? Amém. Amém. Ah, sim, muito bem. Olha, se tiver dúvida, pergunte agora, viu? Tá bom? Sim. Aí vamos ver agora da personalidade do Espírito Santo, que pode ser provada pelas identificações como Pai e como Filho apresentadas nas Escrituras. Vejamos bem. A primeira, na ordenança do batismo. Nós vemos ali o modelo. É trinitário, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, isso aqui mostra o mesmo nível deles. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Razão que Jesus diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ensinamento deixado por próprio Cristo Jesus. Depois, nós vemos uma outra forma de mostrar a personalidade do Espírito Santo. É a identificação com os cristãos. Que o próprio texto de Atos, capítulo 15, diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer, que identificou o desejo do Espírito Santo com o desejo dos discípulos. Ele identifica aqui: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Que seria, portanto, um absurdo falar parecer bem a inspiração especial e a nós. Porque tem denominações por aí que diz que o Espírito Santo é uma inspiração apenas, é uma força ativa. É isto que eles acham. No entanto, nós vemos aqui que o Espírito Santo ele está se mostrando que ele é uma pessoa. Nós vamos ver mais resultado aqui. No quarto ponto, diz que além dos títulos e das identificações, quais os atributos que evidenciam a personalidade do Espírito Santo? Voltando a falar aqui de atributos. Olha, veja bem, o ser humano, o homem, por exemplo, ele fica careca, mas ele é humano. Ele não deixou de ser humano. É negro, não deixou de ser humano. Ele é humano.
Então, isso é atributo, é uma característica de alguém. E Jesus, por ser, ou melhor, o Espírito Santo, com atributos, ele evidencia a sua personalidade, inclusive nos atributos dele. E veja bem, nós vamos ver aqui primeiro a inteligência, ele tem sentimentos e ele também tem vontade. Na inteligência, nós vamos ver que o Espírito Santo pensa, ele ensina, conforme o capítulo 14, versículo 26 de João, e ele também convence. Isso aqui é de pessoas. São ações de uma pessoa que faz isso. Que embora que a gente não vê, mas a gente sente. É ele que convence. Segundo, nós vamos ver que o sentimento, ele pode se entristecer, ele tem amor, e o Espírito Santo também se alegra. Então, isso aqui são atributos do Espírito Santo na personalidade dele, que ele tem inteligência, ele também tem seus sentimentos. Tanto ele pode se entristecer, como ele também pode amar, e o Espírito Santo também pode se alegrar. E por último, aqui, desse quarto ponto, mostra que a prova da personificação dos atributos dele é que o Espírito Santo também tem vontade. Isso aqui são atributos de uma personalidade da pessoa. Para mostrar que a pessoa, ele pensa, ele ensina, ele convence, ele pode ser entristecido, ele pode amar e ele também pode se alegrar. Mas também o Espírito Santo tem vontade. E por ter vontade, ele fala. Pastor, mas eu nunca vi o Espírito Santo falar. Ele fala dentro de você. É dentro de você que ele fala. O Espírito Santo pode falar com você através de uma pregação. Você pediu uma orientação de Deus. Aí quando você chega no templo, alguém está pregando a palavra e o Espírito Santo fala com você. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um solo num teclado de um hino. Antes de começar o culto. E um senhor idoso, por nome de Sebastião, já até partiu para a glória, ele veio ao meu encontro, eu tinha terminado de tocar o hino antes de começar o culto. Aí ele veio chorando, que chega a ter meu rosto chorando. Aí ele disse, irmão Clodoaldo, na época eu não era pastor, irmão Clodoaldo, o senhor poderia repetir esse hino de novo? Eu disse, por quê? Porque isso aí é uma resposta de uma oração que eu fiz lá em casa. Aí eu comecei a fazer de novo, ele chorava se as lágrimas pingavam, porque Deus fala através do Espírito Santo conosco. Ele fala através de uma mensagem, através de um louvor e através de uma oração de alguém que está orando ao teu lado. Pode ser uma resposta do Espírito Santo a falar com você. Então, o Espírito Santo fala, ele realiza e também o Espírito Santo ordena. Quando nós olhamos lá no Atos 13, por exemplo, e eu vou até olhar o texto aqui, Atos capítulo 13, versículo de número 2, e diz assim, e serviam eles ao Senhor jejuando, e disse o Espírito Santo, o Espírito Santo falando aos apóstolos, aos irmãos lá, aos discípulos, e disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Quer dizer que de 5 mestres e profetas que tinha, o Barnabé era da cabeça e o Saulo era da ponta. E o próprio Espírito Santo foi quem escolheu Barnabé e Saulo. Então, ele falou lá para a igreja, lá que estava em Antioquia, que era para fazer o trabalho missionário. Aí, vem mais aqui na frente. O ponto 5, que diz assim, quais as atividades pessoais do Espírito Santo que prova a sua personalidade. Aí nós vemos aqui que ele revela, vai mais aí, ele testemunha, o que mais? Ele intercede, o que mais? Ele comanda. Sim, o que mais? Ele certifica. Sim, o que mais? Intercede, Ele ajuda. Sim, Ele guia. sim, Ele nos dá amor. sim, o que mais? Ele glorifica Cristo. Sim, Ele santifica. E e ele auxilia. ele auxilia. Então, veja bem, quando diz assim que santifica, ele auxilia. ele auxilia. No caso aqui, ele nos dá amor. Isso é importante, essa parte bem aqui. Porque nós, depois do pecado, nós temos uma natureza caída. Natureza pecaminosa. Tem pessoas que a gente olha para ele na igreja, no culto, na rua, no trabalho, a gente não engole a pessoa. A gente não gosta. Não foi com a cara daquela pessoa.
Isso aí é a natureza pecaminosa que nós temos. Há em nós essa duas natureza. Pastor, mas nós somos crentes. Sim, somos crentes. Nós temos a duas natureza hoje. De Cristo e a natureza carnal. E essa natureza carnal, a gente não santifica ela. A gente crucifica ela. Porque é uma natureza terrível. Então, logo o Espírito Santo ele consegue nos fazer amar esse tipo de pessoas. A gente começa a passar a amar todos que são da igreja, todos que são pecadores, mas a gente ama a pessoa. É por intermédio do Espírito Santo. A gente ama a pessoa. A gente não ama as práticas dele. Se é cachaceiro, se é raparigueiro, tá bom? Se é usuário de droga, se é homossexual. A gente não ama as práticas dessa pessoa. Mas nós somos levados pelo Espírito Santo a amar a pessoa para que nós possamos trazer elas para Deus, para Cristo. Que o Espírito Santo é quem convence. A gente prega, a gente canta, mas é o Espírito Santo quem convence. Quando a gente prega e quando a gente canta, o Espírito Santo está convencendo. Agora, quando eu vou pregar e vou convencer ao mesmo tempo, aí a gente vai ter um atrito entre nós e a pessoa que é o ouvinte. Certo? E quais as expressões que podem dificultar a compreensão quanto à personalidade do Espírito Santo? Olha, alguns leitores das Sagradas Escrituras possuem dificuldade de entender a personalidade do Espírito Santo pelo fato do mesmo ser, algumas vezes, apresentado da Bíblia como algumas formas impessoais, como, por exemplo, o sopro é apenas símbolo. A unção de Deus, aquele óleo da unção, é apenas símbolo. O fogo é apenas símbolo. O óleo, a pomba, a água, o selo, dentre outros, são apenas símbolos. Por exemplo, o que eu vou mostrar aqui para os irmãos a respeito de símbolo? Você viajou, está no Japão, por exemplo. Aí você vê aquela bandeira do Brasil. Do que você lembra? Você vai lembrar do Brasil, não é? Agora a pergunta é, aquela bandeira é o Brasil? Não é o Brasil. Ela simboliza o Brasil. Assim, são essas formas impessoais. Elas representam, simbolizam o Espírito Santo. E por isso, às vezes, as pessoas, quando falam do Espírito Santo, querem ver o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre o ombro dele, assim como desceu sobre Jesus. Outros querem ver o Espírito Santo como língua de fogo derramado sobre a cabeça dele ou de outros, como foi visto também no dia de Pentecostes. Porém, são apenas símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, ele é uma pessoa que pensa, que age e que comanda e que fala. Ok? Aí, adiantando aqui. Se o Espírito Santo não tem o possuidor de um corpo, e suas operações são internas, secretas, invisíveis, aí como a gente vai entender que de fato é mesmo? Vejamos bem, além dessas verdades que já afirmada sobre a natureza pessoal do Espírito Santo, acrescente-se ainda o fato de que o Espírito Santo é descrito na Bíblia como sendo não possuidor de corpo, não possuidor de corpo, e suas operações são internas, secretas e invisíveis. É o nosso companheiro. Irmãos, inclusive, a própria Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada ela é o único livro no planeta Terra, é o único livro no planeta Terra, e quando você pega este livro para estudar, para ler, o autor dele está bem do seu lado, que é o Espírito Santo. Porque ele é o nosso companheiro, é o nosso advogado e está ao nosso lado, conosco para nos ajudar. Às vezes você vê uma criança pregando. Quem faz isso? É o Espírito Santo que dá a palavra. Agora é lógico que a pessoa tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Amém? Aí adiantando aqui. Quais as provas bíblicas da divindade do Espírito Santo? Agora, a prova de que o Espírito Santo é Deus. Até aqui nós provamos
dentro do creme, o creme está provando para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, daqui para frente, o nosso creme vai provar para nós que o Espírito Santo é Deus. Veja bem, quais as provas bíblicas da divindade do Espírito Santo? Leia para mim aí, irmão, Clenilson, por bondade. A divindade. Não, Clenilson? Sim. Essa aqui, ó. Quais as provas bíblicas da divindade do Espírito Santo? Lê esse parágrafo bem para mim, por favor. A divindade do Espírito Santo. Vai lá. Bem, a divindade do Espírito Santo fica comprovada no fato de ele ser membro da Trindade Santa, Sim. sendo assim identificado com o Pai e com o Filho. Isso. Ele é eterno. Certo. No entanto, a Bíblia ainda nos dá outras provas da divindade do Espírito Santo, Certo. suas ações como Deus. Isso. É já que nós vamos ver agora isso aqui. As ações dele e a sua divindade como Deus. Lembrando que o Espírito Santo, ele é o outro que o próprio Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quer dizer, outro semelhante a Cristo. Outro Consolador. Outro. Quando fala outro, na Bíblia Sagrada tem duas palavras no original grego para outro. Outro. Uma é alos e a outra é hétero. Tanto uma palavra como a outra no original grego, o significado dela é outro. Mas vamos entender melhor aqui. Quando Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai, ele enviará outro. Esse outro aí é alos. Alos. Outro da mesma espécie. Quer dizer, outro Consolador. Porque Jesus era o Consolador que veio. Além disso, é Salvador. É perdoador, mas é um Consolador. Assim como o Espírito Santo também é um Consolador. Então, ele é o alos. Alos é outro semelhante a Cristo. Outro semelhante ao Pai. Já lá em Gálatas 5, aliás, Gálatas 1, e versículo 6, Paulo disse assim: eu estou admirado, estou parafraseando o versículo 6, eu estou admirado que vocês saíram deste evangelho que eu preguei para vocês para um outro que eu não preguei. Esse outro aí é hétero, é outro diferente. Um outro diferente. Não foi o que Paulo pregou. Então, essa palavra héteros aí é outro também, mas só que é outro diferente. É como se você fosse almoçar e alguém servisse um prato para você, estraga outro. Ou você dissesse hétero, você comeu, por exemplo, você comeu um peixe com arroz ali e tal, aí você disse, hétero, traz outro lá. Ele vai trazer talvez um pedaço de melancia, ou vai trazer um pedaço de boi, alguma coisa, mas não vai trazer um outro lá, o peixe. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui. Nome divino do qual... Nome divino dado pelo Espírito Santo que prova a sua divindade. Deus... O nome divino para o Espírito Santo, ele é Deus. Deus é atributo ao Espírito Santo, é atribuído pelo Espírito Santo por Pedro. Quando Ananias e Safira vai ter aquela conversa lá da mentira, e o Pedro disse para Ananias: por que tu mentiste a Deus? Não, por que tu mentiste ao Espírito Santo? Tu não mentiste a homens, mas tu mentiste a Deus. Quer dizer, logo Pedro fala aqui e assegura que o Espírito Santo é Deus. Depois, uma outra palavra que mostra que prova a divindade do Espírito Santo é que ele é santo. A palavra santo é uma palavra que descreve Deus, conforme 1 Pedro 1,16. Sede santo como ele, Deus também é santo. Jesus chamou o Espírito Santo em Mateus 12, versículo 32. O próprio Jesus chamou ele de santo, que é lembrando, que é um atributo da divindade. Lembrando que é atributo da divindade. Ele é santo, justo, perfeito e eterno.
Quer dizer que nunca houve um tempo que Deus não existisse. Nunca houve um tempo que Jesus não existisse. Nunca houve um tempo que o Espírito Santo não existisse. Ele é eterno. Então, por conta disso, por ele ser eterno, ele faz parte do atributo da divindade. Aí veja bem, quem não é eterno? Anjos não são eternos. Homens não são eternos. Os animais não são eternos. Os répteis não são eternos, embora todos sendo criados por Deus, mas não são eternos. O homem e os anjos foram criados para viver eternamente. Como os anjos caíram, que aí fica para uma outra matéria que vai falar sobre a angelologia, fica para outra matéria. Uma terça parte desceu com Satanás, mas a maior parte dos anjos eleitos ficaram no céu. Aí eles vivem eternamente, mas eles não são eternos na sua, porque houve criação. O Espírito Santo nunca não foi criado. Jesus também não foi criado e Deus também não foi criado. Amém pela compreensão? Então, os atributos divinos que o Espírito Santo possui. Prova a divindade, que é também a eternidade, ele é eterno, ele também é onipresente, o Espírito Santo é onisciente, ele também é onipotente. São também atributos da divindade. E ele é criador. Onipresente, os irmãos sabem o que é, sim ou não? E que ele está presente em todos os lugares. Tá? Todos os lugares. Isso. Onisciente, vocês também sabem. E ele sabe de todas as Coisas. Isso. Tanto passado como futuro e presente. Porque essa questão de tempo, passado e presente, é para nós seres humanos. Passado, presente e futuro. Deus vive em uma eternidade. Essa eternidade para Deus não tem passado, não tem presente, tem futuro. O futuro para nós é presente para Deus. O passado para nós é um presente para Deus. É complexo? É, mas vou entender mais na frente. Ele é onipotente, por quê? Porque ele é todo poderoso. Agora, essa onipotência de Deus, ele não choca com os seus outros atributos. Quer dizer, porque ele é todo poderoso, então ele pode praticar o mal? Não, porque feria os atributos morais de Deus. Ferir os atributos morais de Deus. Então ele não pode tomar decisões contrárias que o outro não sabe. Todas as decisões que o Espírito Santo toma é em comum acordo com o Pai, em comum acordo com o Filho. Ok? Quais os nomes e títulos bíblicos que identificam o Espírito Santo? Estamos encerrando já, viu? Veja bem, cada membro da Trindade possui nomes e títulos. Não se deve entender neste nome nenhuma diferença essencial, nenhuma divergência de identidade, pois estes nomes ou títulos descrevem apenas as funções e atributos do Espírito Santo em determinadas ocasiões. Por exemplo, das línguas originais, os principais termos são Ruach, para Espírito Santo, em hebraico, pneuma, no grego, que são os mesmos termos usados para inspiração e vento. Tá? E quais os principais nomes dados ao Espírito Santo nas Escrituras? Olha, Espírito Santo, quer dizer, este mesmo nome registra-se na Bíblia 93 vezes. 3 no Antigo Testamento e 90 vezes no Novo Testamento. E Espírito de Deus, porque o Espírito Santo é também chamado de Espírito de Deus. É aquela complexidade da Trindade. É a complexidade. Quem tenta entender fica louco. Nossa mente é finita. Por a nossa mente ser finita, nós não chegamos a compreender a mente de Deus, que é infinita. Mas nós aceitamos porque o próprio texto, a Bíblia não vai ter o nome Trindade, mas nós vemos a ação da Trindade junto. Tá? O próprio Gênesis 1:1, quando diz assim, Bereshit bara Elohim, o Elohim ali é um plural, que cabe à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns
teólogos discordam, mas também eles não têm argumento para discordar. Eles discordam, mas não tem argumento para contratar, ou para me ajuda aí, Lucas, para contestar, obrigado. Não tem argumento para contestar o que eles defendem. Então é melhor a gente crer no que a Bíblia fala, no que a Bíblia diz. E se a Bíblia não diz, eu não posso falar, não devo ter voz, ok? Então o Espírito Santo registra-se 93 vezes, são 103 no Velho Testamento e 90 no Novo. O Espírito de Deus, conforme o próprio Paulo fala também, 1 Coríntios 3, Espírito de Cristo, Romanos 8, Filipenses 1, Consolador, João 14, nós já lemos esse texto, inclusive citamos agora. Espírito Santo da promessa também é chamado, o próprio Espírito Santo é chamado de Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo também é chamado de Espírito da verdade. E por fim, ele também é chamado de Espírito eterno. Quer dizer que nunca houve um tempo que o Espírito Santo não existisse. Ele sempre existiu. E fechando aqui, o Espírito do Pai, são outros nomes de títulos que são dados ao Espírito Santo. Espírito do Pai, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, de súplica, de glória, de santificação, de adoção e Espírito de vida. E, por fim, ele também é chamado de Espírito de graça. Graça aqui é a palavra grega chamada de charisma. Charisma, né? Aquele que às vezes vem da lição bíblica, as pessoas chamam charisma. C-H-A-I-S-M-A. Às vezes aparece da lição assim, que é uma transliteração do original grego. Aí a pessoa vê escrito charisma e pronuncia charisma. Mas a pronúncia é charisma. Puxando como se fosse charisma, para dizer que é uma dádiva, é um dom, é um favor de Deus. Então, o Espírito Santo é também chamado de Espírito de graça. Quer dizer, é um Espírito dom, um dom de Deus também para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que continue pesquisando. E eu quero ver você recebendo seu certificado do final, viu? Glória a Deus. Alguma pergunta?